Rádio. Muito bem, são 7h45. Dr. Robson Góes, médico veterinário, seja bem-vindo aqui ao nosso check-up no rádio. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Eu coloquei até óculos para gente, porque esse nome é difícil, viu? Criptorquidismo em cães e gatos. E aí? Isso, Marcos. Veja só, o criptorquidismo, o que seria o criptorquidismo? Né? É muito comum, principalmente o pessoal mais antigo, chamar esse animal, esse cão, ou esse gato, ou esse macho, né? Roncoio, né? É um animal que ele não vai ter um testículo ou os dois testículos na bolsa escrotal, né? Ali no escroto, nos saquinhos. É uma doença dos machos, é um problema que acontece especificamente nos machos, esse nome o criptorquidismo. Ele pode ser, Marcos, unilateral ou bilateral, quer dizer, pode ser apenas um testículo que falta na bolsa escrotal, como também os dois, tá? Então seria o monorquidismo ou anorquidismo. Esse problema que acontece, ele é um problema fisiológico, é um problema que vai ocorrer em virtude do testículo que quando o animal é formado, quando o cão e o gato ele nasce, ele está na cavidade abdominal, esse testículo, e ele migra do abdômen, passa pelo canal inguinal e vai se localizar na bolsa escrotal. Nesse período aí onde vai ocorrer, é interessante isso, que nos gatos ele deve ocorrer essa migração do testículo em até 5 dias após o nascimento. Já nos cães ele pode aí levar 5 meses, 6 meses, até 8 meses, tá? O que é que vai acontecer com essa falha? Essa falha ela pode ocorrer, o testículo ficar no abdômen, e para isso a remoção cirúrgica ela vai fazer uma incisão para abrir o abdômen e retirá-lo. Ele pode ficar no canal inguinal, ou ele pode ficar no subcutâneo, entre o couro e a pele, tá? São nesses 3 locais onde você vai encontrar a presença desse testículo que não está na bolsa escrotal. Interessante, Marcos, que o que é que pode causar essa falha que ocorreu? O que é que pode causar esse testículo que ficou aí no abdômen ou no subcutâneo? Na bolsa escrotal, o testículo, quando fica lá, ele tem uma temperatura mais baixa do que o corpo, para que os espermatozoides não morram. Consequentemente, se esse animal tem essa falha bilateral, esse macho ele vai ser infértil. Ele não vai produzir porque os espermatozoides vão estar ali mortos dentro do testículo. Se ele for unilateral, ele pode ser parcialmente infértil, né? Ele pode não ter uma fertilidade tão grande. O interessante é que os espermatozoides ficam mortos, porém o hormônio que é produzido no testículo, que é a testosterona, ela vai ficar mais ativa, consequentemente fazendo com que esse animal manifeste sintomas, né, sinais de machismo, de delimitação de território. O que seria machismo, Marcos? Seria a questão dele estar sempre procurando cruzar, estar com apetite sexual maior do que os outros, propicia mais briga por conquistar território. E isso daí não é bom, não é ruim. Você ter um gato dentro de casa não é comum tanto em gato, mas acontece, é mais comum em cão. E você ter um cão em casa que chega uma visita e ele já procura tentar cruzar com a perna da visita, pegar uma criança, botar no chão para querer cruzar, pegar um boneco, um brinquedo dentro de casa e querer se masturbar nesse brinquedo. Isso aí tudo são características do machismo, né, em virtude dessa falha aí desse animal criptorquida, que não tem o testículo ali na bolsa escrotal. E isso aí também pode fazer com que esse aumento de hormônio faça com que esse testículo cresça de tamanho e se transforme em um tumor, em uma neoplasia. Por isso, a indicação é que seja feita cirurgia
até mesmo porque esse problema atrela-se a uma questão genética e hereditária, onde vai transmitir esse problema, né, esse defeito nesse gene para os seus filhos, e a indicação é que esses animais sejam castrados justamente para diminuir o risco de um tumor, diminuir as características de machismo, como também essa questão de transmissibilidade para os seus filhos, né, para essa carga genética indesejável. A ouvinte pergunta, então, será que é o caso do meu cachorro? Ele já pegou minha cachorra 3 vezes e até agora a cachorra não embuchou. Será que é o caso, doutor? Possa ser que sim. Aí teria de fazer uma avaliação para ver se os testículos eles estão na bolsa escrotal. Se ele não tiver na bolsa escrotal, então provavelmente pode ser a causa da infertilidade do seu cachorro. Tem pergunta no nosso WhatsApp, 3421-2272. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Vou fazer uma pergunta para o doutor Robson. Bom dia, doutor Robson, também. Sobre a comida do meu gatinho, que é comprimido. Aí estamos botando na comida e ele não está comendo a comida, porque não sei porquê, sente o gosto certamente. Então, aí eu queria saber como que faço porque a gente dissolve, sabe? É comprimida, aí dissolve e bota a massinha, mas ele não está comendo. Aí me indica, se ele tenha como me dizer o que é que eu faço para poder ele tomar essa medicação. E a Sônia lembra, inclusive, que o gatinho dela é especial, é cego, e também só tem um testículo, e aí? Primeiro, essa questão de Marcos, é interessante. Quando você perde um sentido, no caso ele é cego, ele aumenta os outros sentidos. No caso, ele, por ser cego, possa ser que ele tenha aumentado mais ainda o paladar. O gato, ele não gosta muito que você coloque algum medicamento na comida. Ele sente ali e já refuga aquela comida que você administrou. Ela pergunta o que fazer. A senhora procurar o médico veterinário que prescreveu a medicação para a senhora e pedir a ele para fazer essa mesma prescrição se tiver medicações líquidas ou se tiver medicações injetáveis, porque aí evita esse problema. Ou a senhora ter a habilidade de abrir a boca do gato e introduzir o comprimido aí direto na garganta dele para ele fazer a deglutição do comprimido inteiro, tá? A questão dele ter só um testículo, aí realmente é o tema nosso hoje. Ele provavelmente é criptorquida e deveria passar aí por um processo de castração para resolver esse problema. Tem mais pergunta? 3421-2272, bom dia. Marcos, bom dia, doutor. Queria fazer uma pergunta. Eu tenho um cão, que é dos meus 2 filhos, que é de estimação. Ele late muito à noite. Eu queria saber o que é que está acontecendo, porque a gente coloca água para ele, a alimentação dele, o canto dele a gente limpa todos os dias. Eu queria saber o que é, porque que ele late muito. E aí, doutor Robson? Marcos, provavelmente ele está latindo muito para ou chamar atenção, ou então latindo em virtude de alguma coisa que está incomodando ele. É muito comum à noite os gatos saírem para passear. O gato ele tem a característica noturna para passear, para caçar. Namorar também, né? Namorar também, tá? E ficam passando nos muros das casas. E os cães ficam latindo justamente para chamar a atenção ou incomodados com esses gatos que ficam andando nos muros. Ou o cão está latindo porque tem um barulho na rua, porque tem outro cão latindo a vários metros de distância. A audição do cão ela é bem mais aguçada do que a audição do ser humano. Então tem coisas que o cão escuta que nós não escutamos. Pode ter um cão latindo a 150 metros da sua casa, que a gente não está escutando, mas o seu cão está escutando e latindo de volta para chamar a atenção porque está incomodado com aquele latido. Então o que está acontecendo provavelmente é isso. Uma dica que eu dou é, antes de dormir,
Se a senhora puder fazer uma caminhada com ele para desestressar, é interessante, porque quando ele voltar, ele vai voltar um pouco cansado e vai procurar se deitar e dormir juntamente com vocês. Tem mais pergunta? 3421-2272, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson Góes. Aqui é Marquito de Caicó, bairro Boa Passagem. Estou com uma pergunta em relação ao comportamento aqui da minha cachorra, que é muito peralta. Vamos lá. Quando a gente coloca a ração para ela, se minha esposa for, minha esposa vai, pega na ração, alisa ela, ela não faz nada quando ela está comendo. Já se eu chegar perto, o alarido é grande. Ela vem com zoada e dando os dentes aqui no meu mocotó, me morde todinho. Isso é sempre. E outra coisa que eu estou notando é que ultimamente eu tenho comprado aqueles brinquedinhos para cachorro que faz zoada e dou a ela. Então ela está com atenção muito nesses brinquedos e ela não deixa ninguém chegar perto. Se eu chegar com uns 10 metros dela, quando ela está com esse brinquedo, ela começa a latir e, se brincar, avança para cima de mim para querer me morder. Então vamos lá, são essas duas coisas. Questão da ração, que eu não consigo chegar perto, já minha esposa pega, e esses brinquedinhos que eu dei a ela. Faço essa pergunta porque o Dr. Robson Góes, além de veterinário, ele é terapeuta e psicólogo animal e também psicólogo dos tutores. Um bom dia aí para vocês, viu? Inclusive, o nosso amigo Marquito pede pra gente mandar um alô aqui para Fabiano e para Denis, do bairro Vila do Príncipe, que são integrantes do fã-clube da Nina. Você veja, a Nina já está com fã-clube. Com certeza, Marcos. É muito comum hoje, inclusive, ter Instagram, né, ter Facebook, é muito comum isso. Marquito, uma vez eu até já brinquei com você aqui, Marcos já até piscou o olho aqui para mim. Eu já disse isso, eu vou dizer de novo, não vai ficar com raiva de mim não. É porque na sua casa quem manda é a mulher. Isso aí acontece bastante. O cão identifica, Marcos, o alfa, tá? Ela não morde a sua esposa porque ela identifica que quem manda nela é a sua esposa. Ele tá aqui rindo e concordando. Consequentemente, quem manda na sua casa é a mulher. É muito comum isso acontecer. O animal, principalmente o cão, ele elege um alfa, elege quem manda nele. Ele tem a mesma característica de uma matilha, né? Aquilo ali, os seres humanos fazem parte da matilha dele. Tem animais que identificam que quem manda na casa é o cão, né? E ele não aceita ninguém como mandante. Então quem manda lá é ele destrói a casa, ele morde todo mundo, ele é super agressivo. E esses cães aí têm de passar por processo de educação. Existem hoje treinadores, pessoas que são especializadas em treinar, em adestrar o cão, né? E isso aí muitas vezes é um problema comportamental. E quanto à questão da bolinha, é interessante que ele elege aquela bolinha ali, ou aquele brinquedinho, como se fosse um filhote dele. Então, se alguém for tentar pegar no filhote, ele vai ter de forma agressiva. Mas cuidado com esses brinquedos, que fêmeas, principalmente, é problema de cadela. Cadela tem um problema chamado pseudogestação. Ela pensa que está prenha e ela muitas vezes junta aqueles brinquedinhos, se deita em cima do brinquedinho e pode desenvolver uma pseudogestação, que seria aumento das glândulas mamárias, com presença de leite, propiciando até um quadro mais severo, que seria um quadro de piometra, e teria de passar por processo cirúrgico. Queria saber do Dr. Robson, tem um cachorro, ele apareceu com uma irritação ao redor do olho e está vermelho. Queria saber o que seria, se tem que trazer ele, ou se o senhor indicaria algum tratamento, como melhorar isso? Olha, esses problemas de blefarite, que seriam essas irritações aí nas pálpebras ou ao redor do olho, né? Elas podem estar relacionadas a diversas coisas. O interessante é que a senhora leve para um médico veterinário para ele fazer uma avaliação, porque isso aí pode ser desde um processo irritativo, aí de um shampoo que bateu no olho, que irritou ao redor, pode ser uma sarna demodéxica, que também tem essas características, pode ser uma dermatite bacteriana, alérgica, fúngica. Isso aí só através de exames complementares, né, que vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Então, minha indicação é que a senhora procure um médico veterinário. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos trazer. Bom dia, soltaram uma cachorra aqui perto de minha casa, ela está com um caroço em sua vagina. O que o senhor acha que pode ter causado e o que pode ser esse caroço?
Olha, a maioria desses problemas que aparecem em cadelas, machos também tem. Existe um tumor, Marcos, é o único tumor venéreo transmissível, é um TVT, chama-se tumor de Stick. É um tumor que ele é transmitido pela via sexual. A fêmea, ela apresenta justamente essas características de aumento de tamanho da vagina, sangramento, e vai agravando o quadro, levando muitas vezes esse animal a óbito, porque ele não consegue urinar ou porque está perdendo muito sangue, algumas coisas nesse sentido. No macho começa a ter sangramento também pelo pênis, porque o tumor também se instala no pênis do cão. Então a maior possibilidade aí é que seja um TVT, um tumor de Stick. Tem de ser feito exame de citologia para confirmar o TVT, e caso confirmado, aí tem de iniciar o processo de quimioterapia, que é uma coisa que a gente, quando fala em quimioterapia, tumor, é um negócio bem interessante. As pessoas têm medo, porém hoje na clínica veterinária é bem tranquilo esse tratamento aí do TVT, essa quimioterapia. A Margarete pergunta: tem uma cadela com 15 anos, tem câncer no fígado, está com os dentes e a língua com pus, qual medicação podemos usar? Veja só, aí a senhora já está falando um negócio bem mais complicado. Como ela tem um tumor no fígado, aí provavelmente teria de fazer essa avaliação desse tumor e o acompanhamento. Mas essas lesões de língua, Marcos, elas estão mais relacionadas principalmente a problemas renais. Esses animais que apresentam esses problemas de língua, eles provavelmente estão com um quadro de azotúria ou azotemia muito alto, com a quantidade de amônia, de ureia circulante no corpo, causando aí essas lesões de língua, inclusive dando até necrose de língua e a língua caindo, a língua cai em virtude dessa falta de irrigação na língua. É interessante aí que possa fazer uma avaliação e que possa fazer exames bioquímicos de ureia, creatinina, SDMA, e também fazer os exames bioquímicos hepáticos para poder fechar o diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado. Você falou nessa questão aí, que lá na casa do Marquito, por exemplo, a Nina, ela reconheceu de que quem manda lá é a dona Marta, né? Aí a nossa amiga Fátima, que é a esposa do Andrei Vermer, lá em Natal, né? Disse o seguinte: por isso que lá em Mamãe, Dona Socorro, né? Lá no Vila do Príncipe, né, no Darcy Fonseca, por isso que lá em Mamãe tem 5 gatos adotados e tem Rajota, que só obedece a mamãe. Lá Chumbrega não diz nenhum ai, né, cara? Rapaz, você gosta de aperrear Chumbrega, viu? Mas assim, isso aí, Marcos, é bastante comum mesmo. O cão, ele identificar uma pessoa da casa que é o alfa, né? Que é o mandante da casa. E isso aí é muito comum. E lembrando que a Geraldinho está dizendo aqui um negócio interessante. Lá na casa, isso aí eu posso dizer, quem manda lá na casa lá é a mulher, viu? É a mulher, Marcos, a Suzy lá quem. Suzy lá, quem é o alfa é a esposa de Marcos, viu? Verdade. Tem mais. Ele agora desorientou. Tem mais pergunta aqui. Doutor, meu cunhado tem uma cachorra Rottweiler com 1 ano de idade, nunca cruzou. Adotou um gatinho recém-nascido como seu filhote e inclusive amamentava várias vezes ao dia. Desenvolveu muito leite. Ela não deu sequência aqui a pergunta, mas deu para entender? Deu para entender, Marcos. O que é que aconteceu? Ela tem uma cadelinha de 1 ano de idade, uma Rottweiler. E chegou na casa um gatinho novo. O gatinho novo começou a estimular a cadela, e a cadela identificou que aquele gatinho é o filhote dela e começou a produzir leite. Ele mama nela? Aí ele mama nela. Isso aí é comum acontecer em cadela, justamente por a cadela desenvolver uma pseudogestação. Ela pensa que está prenha e ela tem ali leite na glândula mamária, inclusive tem de fazer aí tratamento, medicação para secar esse leite, porque senão pode dar um problema mais sério futuramente. O Vitor pergunta: queria saber se posso dar remédio para o cachorro se acalmar para poder aplicar alguma vacina, porque ele tem pavor de injeção e não deixa eu aplicar. Marcos, eu não uso.
E particularmente, eu acho que na medicina existem os profissionais que têm as condutas. Eu não gosto de aplicar sedativo para fazer alguma administração de medicação em cão ou em gato. Aí, sempre eu utilizo a contenção para poder fazer essa administração. Eu não gosto de utilizar, é uma questão particular e pessoal minha. Tem profissionais que utilizam, mas eu não faço uso de sedativo para aplicar injeção em nenhum animal. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Sei que não tem muito a ver, mas me teve uma dúvida, me deu indicação. Eu tô com um garrote aqui e ele tá com a língua direto para fora, chamada língua de pau. E ele fica só babando. Ele não tá voltando aquela gorda verde para fora, é só a baba. O que é que eu faço? Qual é a medicação indicada? O que é que eu posso fazer? E ele, doutor Robson? Bem, duas coisas interessantes. Ela fala, Marcos, aí de um garrote, né? Um garrote aí é um bovino, para o pessoal entender. Essa característica de botar a língua para fora, ela fala de língua de pau. Língua de pau é uma doença que ela pode ser actinomicose ou actinobacilose. Ela é muito comum acontecer, geralmente por deficiência de iodo. Isso aí vai acontecer, mas também a gente não pode deixar de levar em consideração que isso possa ser, Marcos, um problema de cara torta. É muito comum na região da gente, em virtude da algaroba. Na algaroba tem um fungo. Esse fungo ele causa paralisia do sistema nervoso na face do animal, dando uma paralisia da língua, e esse animal ficando com a língua para fora e começa a perder peso. Então teria aí de fazer uma avaliação se isso é realmente a língua de pau ou se isso aí vai ser em virtude de uma cara torta. Então teria de um médico veterinário fazer uma avaliação. Essas medicações a senhora encontra em qualquer casa agropecuária se realmente for confirmado que a língua está dura e que seria uma língua de pau. Se for o problema de fungo, o problema da algaroba cara torta, aí infelizmente não tem tratamento para isso. Tem mais pergunta aqui no nosso 3421-2272. Bom dia. Eu queria saber o que é que está acontecendo com o meu cachorrinho. Ele tem 4 meses. Ele faz cocô e na hora que termina, como o cocô todo, eu já fiz de tudo e não consigo tirar esse vício dele. Quem pergunta é nossa amiga Neta de Dudá. Neta, veja, isso aí é coprofagia. Ele tem o hábito de comer o cocô. Isso aí pode estar relacionado a um distúrbio comportamental, um problema no comportamento dele. Pode estar relacionado à deficiência de fibra, pode estar relacionada à verminose e pode estar relacionada a um desequilíbrio nutricional. Então tem aí de fazer uma avaliação. Existem hoje medicações que você pode administrar para fazer com que as fezes fiquem com um gosto ruim, Marcos, amargo, e você consegue retirar essa característica que esse animal está de coprofagia. Meu cachorro nunca cruzou, dá câncer? Não. Coitado de SUS também nunca namorou, não. Não. Essa questão de por não ter cruzado dar câncer, aí não tem correlação. Existe correlação de um animal ter, quanto mais idoso ele for ficando e ele não for castrado, maior a possibilidade dos hormônios atuarem, tanto a testosterona no macho quanto os estrógenos nas fêmeas, e propiciar o aparecimento de células neoplásicas. Isso aí tem por ele não ser castrado. Agora, por ele não ter cruzado nunca, isso aí não vai ter correlação nenhuma. Uma cachorra que nunca namorou na vida, ela pode crescer estressada? Não tem. Essa parte de sexo, Marcos, é mais por ser humano mesmo, que é extremamente voraz na parte sexual. Mas quanto à questão do cão e do gato, não vai ter esse problema. Então eu vou deixar a Suzy sem namorar.
Para fechar, Railson Araújo pergunta: doutor, eu tenho uma cachorra husky siberiano, ela está parida há 2 dias, né? E eu percebi que ela está criando carrapato, né? Qual o medicamento que devo dar a ela, já que ela está amamentando? Olha, para essa questão aí, Marcos, tem vários testes das medicações que são utilizadas para cão e gato. Aqui diz que pode ser utilizado em fêmeas gestantes e em lactantes é o Bravecto. Eu posso citar porque é o que na bula se fala. Agora, tem de realmente fazer essa avaliação se é necessário ou não administrar, já que esses produtos são eliminados pelo leite. A doença do carrapato dá no cachorro sem ele ter carrapato visível? Dá sim. Já que apenas uma ninfa ela é suficiente para transmitir a doença do carrapato, seja a erliquiose, anaplasmose, babesiose, doença de Lyme ou alguma outra doença que seja transmitida pelo carrapato. Não precisa você estar vendo o carrapato, só precisa ter uma ninfa que pulou ali, passou 2 horas nele e transmitiu a doença. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você quer ficar bem informado aí sobre as novidades da Clínica Veteripet? Siga no Instagram, instagram.com/veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. São 8 horas 13 minutos.